Pai, nós oramos, agradecemos pela Tua presença, por esse tempo aqui tão gostoso, em liberdade. Obrigado, Pai, pelo privilégio de nos reunirmos num local como esse para ouvir a Tua palavra, para ser instruído pelo Senhor. E nós pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco. Eu peço, Deus, que mesmo seja através de uma história, de um fato, de um acontecimento, todos aqui possam perceber, ouvir a direção clara do Senhor, colocar a Tua palavra, a Sua instrução em prática e ser abençoado pelo Senhor, Deus. Eu peço que o Senhor fale com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos há poucos dias do feriado mais movimentado do nosso país. Nós estamos aí há uma semana da festa popular mais famosa da nossa nação. Esse é um dos assuntos mais comentados na internet. No Facebook já bateu os 125 milhões de comentários, o conhecido Carnaval. E hoje eu quero falar com você sobre uma pergunta que muitos fazem. Pode ser óbvia para alguns, mas eu sei que muitos são indecisos, equivocados a respeito disso. Eu quero fazer a pergunta, responder a pergunta: o que a Bíblia Sagrada, o que Deus, o que Jesus Cristo tem a dizer a respeito do Carnaval? É apropriado a um cristão, a um filho de Deus, a um discípulo de Jesus, participar do Carnaval? Para alguns é óbvio. Mas numa pesquisa feita com os cristãos, não teve unanimidade no assunto. Sente o drama. Dos cristãos católicos, aproximadamente 70% são a favor do Carnaval, 18% são contra o Carnaval e 12% indecisos. Dos cristãos evangélicos, 23% são a favor do Carnaval, 67% contra e 10% indecisos. O que Deus tem a dizer a respeito do Carnaval? O que a Bíblia tem a dizer? Eu já estou doido para abrir, eu já estou doido para ler a Bíblia, para instruir a respeito da palavra, o que ela tem a dizer. Ela é a nossa regra de fé, ela é a própria boca de Deus. Tem muitos que dizem que não escutam a Deus, e sem dúvida é porque a Bíblia anda muito fechada. Então nós vamos abrir ela já já. Mas antes de abrir a Bíblia, eu queria falar um pouco da realidade, dos fatos, da história do Carnaval, e você já vai pensando junto comigo, porque depois de entender e saber o que é o Carnaval, nós vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito do Carnaval. Quando você vai dar uma olhada, seja numa enciclopédia online ou o que for, pesquisas diversas a respeito da origem do Carnaval, você pode encontrar algumas linhas de origem, mas sem dúvida nenhuma todas elas são coerentes e dizem que vem do mundo antigo, que vem desde milhares de anos e milhares de anos atrás. Se você pesquisar, você vai encontrar que há cerca de 2000 anos antes de Cristo, na ramificação do Carnaval, você encontra no Egito uma festa
à deusa Íris ou ao deus Íris. Na Grécia e na Roma, também uma festa destinada ao deus Baca, ou Dionísio. E esse deus Baca, ele é o deus da fertilidade, ele é o deus do vinho, ele é o deus da embriaguez. E o povo fazia então festas, em culto, em celebração a esses deuses, e sempre acompanhada de muito vinho, muita bebedeira, embriaguez, orgia, caracterizada pelos excessos, sem repreensão, sem censura, totalmente entregue aos prazeres. E é dali que surge o nome bacanal. Já ouviu esse nome, bacanal? Ligado à orgia, ligado a uma festa sexual, em que os participantes, homens e mulheres, fazem sexo uns com os outros. E quando você pesquisa a origem do carnaval, ela vem da festa das bacanais, lá da Roma antiga. E Roma, como era muito influente ali em toda a Europa, ela começa então a influenciar outros países a aderirem a esse tipo de festa. É claro que com o passar do ano ela vai sofrendo alguns ajustes, algumas deformações, algumas adaptações, e países como França, como Itália, como Espanha, passa a adotar esse tipo de festa. E estas festas adotadas por esses países também, sempre marcada por danças, músicas, bebedeiras, incluíram máscaras, sensualidade, imoralidade, devassidão, desregramento, e você percebe que se conserva até hoje. Nessa época, a Igreja Católica estava crescendo, começando ali no Império Romano a exercer uma forte influência, e ela não queria perder a influência sobre Roma, a influência sobre a Grécia, a influência sobre esses países, e fica na dúvida, e aí? Nós vamos incorporar essa festa ao calendário cristão ou não? E aí vários líderes religiosos foram contra, mas com o passar do tempo, o Papa Paulo II incorpora então o carnaval ao calendário cristão. E aí a Igreja Católica já tinha então definido a data principal do calendário cristão, que é a Semana Santa. Semana Santa que nós comemoramos a Páscoa, que nós celebramos a paixão, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E definida então a Semana Santa para dar uma seriedade, uma espiritualidade, nessa data foi estipulada então a Quaresma, que é a preparação para essa semana, para esse tempo de adoração a Deus, de culto a Deus, por conta da morte e ressurreição de Jesus. Eles decidiram então colocar o carnaval antecedendo a Quaresma, que são esses 40 dias de preparo estabelecido pela Igreja Católica. Então, como havia um longo período de privação na Quaresma, o carnaval foi estabelecido para terminar na quarta-feira, na terça-feira e na quarta-feira de cinza, seu primeiro dia da Quaresma. Essa aí é um pouco da origem do carnaval. O nome carnaval foi estabelecido, então, e dali dá início às festas carnavalescas. Ele vem da palavra, da origem da palavra carne levarium, que é tipo um adeus à carne, uma eliminação à carne, e também da palavra latina carnis valis, que forma a palavra carnes, carne, e vales, prazeres, uma festa, uma celebração da carne ligada aos prazeres da carne.
Então foi disponibilizada uma data para as pessoas cometerem seus excessos antes desse período de severidade religiosa. Foi importada para o Brasil na época da colonização. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram o carnaval na época chamada de entrudo. E adotou depois o nome de carnaval. Esta prática do entrudo já existia nas festas dos carnavais em outros países, que era também tipo uma brincadeira que você jogava líquidos e pós e coisas nos outros, e um então jogava no outro, e ali misturava todo tipo de coisa, até mesmo urina, sêmen, fruta podre, todo tipo de coisa. E aí, devido a uma violência que surgiu, trocaram depois, no decorrer do tempo, por confete, por serpentina, e como uma festa popular e desorganizada, outros tipos de influências foram sendo introduzidas a essa festa, e aí introduziram também o baile de máscara, que veio também da Europa, a máscara com o objetivo de você não identificar quem é que está ali, você então ficar ainda na maior liberdade de fazer todo tipo de coisa, e com o passar do tempo no Brasil também teve a influência de elementos africanos, e progressivamente a festa foi tomando o formato atual. Desfiles, fantasias, clubes, marchas, sambas, frevos, festejos, escola de samba. A festa do carnaval também tem dois símbolos principais, eu poderia dizer. Tanto a máscara, a fantasia, que tem esse objetivo de ocultar a identidade de quem está ali. Você veste um traje, esconde a sua personalidade, toma atitude totalmente diferente daquela que é geralmente aceita pela sociedade. E com o passar dos anos, as pessoas foram perdendo a inibição. E as fantasias que a princípio era usada como disfarce, foi dando lugar para trás, cada vez mais leves, chegando ao nível que a gente vê hoje. Parece que o pessoal hoje está com alergia de roupa, e é uma completa nudez. Essa é uma dos símbolos do carnaval. E outro símbolo do carnaval é o Rei Momo. O Rei Momo é um símbolo do carnaval, e no Brasil, então, ele ganha um destaque especial. Pra você ter uma ideia da importância do Momo e desse Rei Momo no carnaval brasileiro, no Rio de Janeiro, que talvez seja considerada a capital do carnaval do Brasil. Vários anos os prefeitos entregam a chave da cidade ao Rei Momo, como uma declaração do tipo: durante o período de carnaval, o governo dessa cidade está sobre as suas mãos. E esse Rei Momo, ele veio importado também da mitologia grega. Era um deus que foi expulso do Olímpio, o lugar dos deuses, por ele ser o responsável, que tem ali a sua característica principal como zombaria e sarcasmo. Ele zombava de toda a criação, é considerado como filho da noite, e o filho do sono, da preguiça, e ele então é expulso de lá para ser o rei dos loucos. E é esse Rei Momo que recebe então tanto destaque no nosso carnaval. Deu para você ter uma ideia e uma noção do histórico do carnaval? Agora você entendeu que o carnaval não é brasileiro? Veneza tem um grande carnaval. Paris, Florença, vários países. E o Brasil então recebe, importa essa festa, que vai também, com o decorrer dos anos, sofrendo alterações e tornando então o que é hoje. Isso é a história do que é o carnaval, é um fato da história do carnaval. Agora, para enriquecer um pouco mais,
eu dei uma olhada no que as pessoas dizem a respeito do carnaval. Então, numa pergunta feita no Yahoo, sobre o que é o carnaval para você, você pode entrar lá e conferir também, você vai ver todo tipo de resposta e alguém responde assim: carnaval significa um período de queimaduras profundas. Queimam-se as calorias, queima-se o dinheiro, queima-se os relacionamentos, queima a moralidade, queima-se o espiritual, queima o racional, bem como outros valores humanos, por isso o dia seguinte é chamado de cinzas. Essa estava no topo lá. Outra pessoa respondeu: as pessoas aproveitam essa época para revelar suas vontades que ficam escondidas durante todo o resto do ano. Bebem, fumam, cheiram, transam, mas no fundo continuam os mesmos. Um outro diz: beba muito, cheire muito, se drogue, pegue AIDS, sai beijando quem você não conhece e tudo mais. Um outro diz, uma mulher: um dia fui disposta a pular carnaval, me senti ridícula e vi um monte de retardados pulando, gastando energia à toa, me lembrei dos pobres, famintos, das injustiças do mundo e fui para minha casa cuidar da minha vida. Alguém disse: carnaval, fazer o que quiser, já que aqui pode tudo. Um outro: carnaval aqui no Brasil é todo dia, a única diferença é o feriado. Todo dia você vê gente sambando sem roupa, pinguço na esquina. Outro diz: carnaval é tempo de festas, e aí para ele festas, farra, bagunça, alegria, comemoração, entretenimento. Um outro: carnaval é o ópio do povo. E por último, alguém diz: festa da carne, onde muitas pessoas extravasam seus recalques, se mascarando ao assumir uma personalidade, libertinagem aguçada e violenta, onde os direitos de quem não participa é desprezado. Isso não é apenas o que a história diz a respeito do carnaval, isso é o que o povo diz a respeito do carnaval, e você sabe muito bem que você tem alguém da família que talvez é um defensor do carnaval, você pode perguntar o que é o carnaval, e você vai escutar muitas e muitas e muitas afirmações, e sem dúvida um pouco do que alguns disseram aqui. Outra coisa a respeito do carnaval, para você então entender melhor o carnaval, é você prestar um pouco de atenção nas propagandas que são feitas na época do carnaval. Quais são as propagandas que são feitas? Muita bebida. O que mais? Uma das propagandas diz: não use chinelo para não ter os pés machucados por um pisão. Muito bom. Uma festa em que você pode ser pisoteado. Não leve bolsa para não ser roubado. Essa é uma propaganda. Não leve bolsa para não ser roubado. No evento você corre o risco de ser assaltado. Não use mini saias para não abusarem de vocês. Não faça xixi na rua. Essa é uma das grandes campanhas publicitárias. Ou seja, é uma festa que gera uma degradação em toda a cidade. Por último, não use camisinha, carnaval é alegria. Esse é um slogan. Eu disse o quê? Não use, né? Falei errado, é porque é tanto não. Não use chinelo, não leve bolsa, não use mini saia, não faça xixi na rua. Use camisinha. Use camisinha. O melhor é que fosse não use camisinha, você tivesse relação então com a sua esposa, ou com o seu marido. Use camisinha, e inclusive o governo federal distribui milhões e milhões e milhões e milhões de camisinhas, só tem uma demonstração de que é uma festa promíscua. E o governo também está fazendo doações de seringa descartável. Pode ser uma festa saudável?
que rola no carnaval? Além de calor, gente feia, fedida, vomitando, sujeira, fedor, larva de dengue, música ruim, sem conteúdo, violências e briga, culto explícito ao paganismo, corpos desnudados, exibicionismo, é um culto ao corpo, extravagância, sensualidade, um incentivo à homossexualidade, erotismo, todo mundo se pegando. Antes o homem pegava a mulher ficava esperando para ser pegada. Hoje a mulher sai pegando também. E aí o homem já pegou 20 e beija na boca de uma mulher que já pegou 42. E na verdade pegou mesmo, né? Muita herpes, pegou muito sapinho e pode ter pegado AIDS. Liberdade sexual, sexo desenfreado, sem compromisso, sem culpa, sem pudor. Uso desenfreado do álcool e demais drogas, cocaína, êxtase, maconha, LSD, lança-perfume, uma das marcas do carnaval, hoje eles já fazem até de plástico, para não quebrar, crack, heroína, anfetaminas, alucinógenos, estimulantes e tudo mais, excesso em geral, uma inversão de valores. Rola ou não rola? Isso é fato, rola no carnaval. E as consequências? Tem gente que vai e não volta. Morte e mais morte. No trânsito, então, nem se fala. Aborto, os índices vão à altura nos próximos 3 meses. Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, abusos, estupro, depredação das ruas, cidades, violência, brigas, assaltos, assassinatos, suicídios, sujeira, muito lixo, prostituição, turismo sexual, prostituição infantil no Nordeste do nosso país, crianças e adolescentes estão lá expostas para os estrangeiros e tantos outros, atentado ao pudor, as pessoas fazem tudo na frente de todo mundo, desvalorização da mulher, do sexo, adultério, infidelidade conjugal, vícios, a drogas, difamação do país, no mundo todo, consequências ao indivíduo, à família, à sociedade. No geral, aumenta tudo de ruim, diminui tudo de bom. Esse é o retrato do carnaval. Uma reedição moderna às religiões pagãs. Se você dá uma olhadinha nessa festa que rolava lá na Roma Antiga, ao deus Baco, que rolava essa promoção da imoralidade, o sexo à vontade e a bebedeira, você percebe que permanece até hoje. É uma forma de sobrevivência e evolução das festas populares em honra aos deuses. Para piorar, ela é consagrada a Momo, um deus pagão que é considerado o dono do carnaval aqui no Brasil e que comanda a folia. E a folia, no original dessa palavra, é loucura, é aquele que comanda a loucura. É um convite à promiscuidade, à devassidão moral. Uma data separada para as pessoas cometerem seus excessos antes de um período de uma severidade religiosa. É um louvor à carne, o próprio nome já diz, relacionada com a ideia de deleite dos prazeres. Carnes, vales. Carne e prazer, festa da carne. Esse é o carnaval. Você reparou que eu ainda nem abri a Bíblia? Eu nem abri a Bíblia ainda. E te falei um pouco do carnaval, e eu pergunto, o que Deus tem a dizer de uma festa como essa? É apropriado para um cristão participar de uma festa como essa? Um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um filho de Deus, participar, assistir, lidar numa boa,
promover. Tem gente que promove. São tantos a favor, alguns indecisos. Eu fico pensando que mesmo sem ler a Bíblia, um leigo, alguém que nem conhece muito do que se trata, diria que não convém. Diria que não é apropriado. Você concorda comigo? O que Deus tem a dizer? Eu quero abrir alguns textos bíblicos aqui, com o objetivo, se tem alguém aqui indeciso, eliminar sua indecisão. Se tem alguém equivocado, você tomar a decisão certa, se arrepender, mudar de direção. E para você que já está convicto, sem dúvida nenhuma, ter mais argumento ainda e ser como eu, um opositor a essa festa. O que Deus tem a dizer? Eu não digo nem apenas que Deus é contra o carnaval. Eu não digo que Deus não agrada do carnaval. Eu, sem problema nenhum, eu digo, Deus odeia o carnaval. Sem problema nenhum e sem medo do que vão falar, eu digo para você, o nosso Deus está irado com o carnaval. Irado, tá bom, eu troco a palavra para você, zangado. Arrumo outra. Furioso, nervoso com o carnaval, com as práticas do carnaval e até mesmo com aqueles que se deleitam nessas práticas. Pode isso? Deus está irado com o carnaval? Claro que pode. Se você abrir Romanos capítulo 1 e ler um pouco, a partir do verso 18, você vê a ira de Deus contra a humanidade. Está claro. Um Deus que se ira com uma humanidade que está contra Deus. Um Deus que se ira com homens que abafam a verdade de Deus e rejeitam a Deus. Um Deus que se ira contra a iniquidade, a injustiça e a secularização. A ira de Deus é revelada dos céus, diz a palavra de Deus. Contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que em Êxodo 20 estipula 10 mandamentos. E no verso 3, no primeiro mandamento, ele diz, não terás outros deuses além de mim. Ele que separou um povo para ele, um povo para ser dele, um povo para viver com ele, um povo para andar com ele. E ele dá uma orientação para esse povo. Abra sua Bíblia em Êxodo 23, 34. Êxodo 23, 34. Desculpa, 24. Nosso Deus é um Deus de festa. Ele faz festas para o seu povo e no Êxodo capítulo 23 você vê inclusive leis acerca de grandes festas anuais. E ele também faz promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. O povo de Deus está entrando numa terra que ele prometeu a esse povo. E quando esse povo de Deus vai entrar na terra, ele dá uma orientação e no verso 24 ele diz assim, não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente, quebre as suas colunas sagradas, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Deus dá uma orientação, quando vocês forem chegar lá nos cananeus, saibam de uma coisa, eles têm festas pagãs lá, eles cultuam os deuses lá, e quando vocês entrarem lá, não participem dessas festas, aliás, destrua aquilo tudo. Não sigam as práticas, e ele repete essa instrução em Êxodo 34,
verso 12, 34, 12, ele diz assim: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. É isso que acontece. Você acha que é tranquilo, mas é uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as colunas sagradas, corte os seus postes sagrados, não adore, nunca adore nenhum outro Deus, porque eu, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas dele. Quando elas se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, eu vou ler do verso 1 ao 6, diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, o fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. E aí cita aqui algumas nações, e aí ele fala, são 7 nações maiores e mais fortes que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, a tiver dado a vocês e tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, não tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, queimem as suas colunas, cortem os seus postes sagrados, queimem os seus ídolos. Verso 6, pois vocês são um povo santo. Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus deu uma instrução para os israelitas: não participe, fica fora dessas festas, fica fora dessas práticas, fica fora dessas coisas, e mais, quando entrarem lá, destrua totalmente. E para os israelitas não era tão fácil fazer isso e dizer não a eles, e fugir desse tipo de coisa, porque os cananeus eram pessoas inteligentes, habilidosas, tinham habilidade na construção e tantas outras, e o povo hebreu queria adquirir isso, mas o Senhor disse, fora, não tenha parte com isso. Aí vem um carnaval, uma festa a um deus pagão, de origem a deus pagão. Uma festa em que nomeia um rei, um dono, um prefeito ter coragem de entregar a chave para ele, a chave da cidade para ele. E mais, as características desse rei Momo, está muito mais semelhante a Satanás, a Lúcifer, do que a qualquer outra coisa. Um camarada que cai, que é expulso do Olímpio, que é o filho da noite, que se torna o rei dos loucos na terra, zomba da criação. As características dele é o sarcasmo,
e a zombaria. O nosso Deus que diz, eu sou Deus zeloso, não terás outros deuses diante de mim. Você está entendendo a seriedade dessa festa? Uma festa que eu não consigo entender como o catolicismo comete um erro desse. Não consigo entender. Uma festa imoral, antifamília e anticristo. A tentativa da Igreja Católica na cristianização do carnaval, sem dúvida nenhuma, é inconsequente, infeliz e irresponsável. Não existe nenhuma referência bíblica sequer para apoiar esse tipo de coisa. E pelo contrário, existem inúmeras referências bíblicas contra esse tipo de festa. Uma festa que é um convite total à imoralidade, um convite total à promiscuidade. E o nosso Deus, que se apresenta como um Deus santo. Levítico 19, 2, ele diz, sede santos, porque eu, Yahvé, o vosso Deus, o Senhor, sou santo. Seja santo, porque eu, seu Deus, sou santo. Abre a Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 13. 1 Pedro 1, verso 13. Obrigado, hein? 1 Pedro 1, 13. Diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santo. Santo que significa separado. Separado do pecado. Separado da imundícia. Santo que significa dedicado. Dedicado a Deus. E a Bíblia que em tantas partes, em Salmo, em Isaías, em Levítico, como eu li, em tantos livros apresenta o nosso Deus como um Deus santo. Um Deus que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 3, diz, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Um Deus santo que chama o seu povo para a santidade. E em 1 Pedro também, capítulo 2, no verso 9, olha lá o que diz. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, um discípulo de Jesus, ele está falando de você, quando ele diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Verso 11, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, ou seja, nós não somos dessa terra, somos cidadãos do céu,
vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós que somos chamados à santidade e abster desses desejos da carne. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha em Romanos. Romanos, capítulo 6. Olha o verso 2. Vou ler alguns versículos de Romanos aqui com você. Romanos 6, 2. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha o verso 11. Considerem-se mortos para o pecado. Essa é a posição que Deus nos chama. Uma posição de alguém que se vê e está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. É uma posição, eu estou morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. É uma recusa em deixar o pecado reinar na sua vida, não permite que o pecado continue dominando, e é uma consagração a Deus. Você passar aí um pouquinho a sua página, no verso 19, 6:19, diz assim: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Se você passar para o capítulo 8, ele fala da vida pelo Espírito. Romanos 8, verso 5. Diz assim: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sem dúvida nenhuma, carnaval, a festa da carne é uma festa contra Deus. E quem se deleita nesse tipo de coisa está escolhendo uma posição de inimizade com Deus. E quem é dominado então pela carne não pode agradar a Deus. E no verso 13, nesse mesmo capítulo diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Já está tão claro, não está? Tão claro. Mas eu queria finalizar lendo Gálatas. Vamos lá em Gálatas, ler um pouquinho de Gálatas.
Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O que todo mundo quer, na verdade, é liberdade. Mas as pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. E liberdade, na verdade, é não ser preso, não ser dominado, não ser escravo de nada. Isso é liberdade. E vocês foram chamados para a liberdade, ou seja, para não ser escravo de nada, para não ser preso a nada, para não ser dependente de nada. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Verso 16, fala da vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deus te chama para viver uma vida dominada pelo Espírito. Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, no verso 23, diz assim, que o corpo, a alma e o espírito de vocês seja preservado irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Você tem um corpo que te coloca em contato com o mundo natural. Você tem uma alma que te coloque em contato com você mesmo, com o seu eu, que é a sede da sua personalidade, das suas vontades, das suas emoções. E você tem um espírito que te coloca em contato com o mundo espiritual. E a Bíblia diz que nós somos morada, casa de Deus, somos o templo do Espírito Santo e nós recebemos em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e se torna um com o nosso espírito. E a vida que Deus nos chama para viver não é uma vida guiada pela nossa carne, guiada pelo nosso eu, mas é uma vida guiada pelo Espírito de Deus que passa a habitar em nós. E pelo Espírito, como nós lemos no texto anterior, fazer morrer esses desejos da carne. Aqui diz, vivam pelo Espírito. Deixa o Espírito te dominar. Verso 17, pois a carne, o que a carne deseja é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que o Espírito deseja é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma guerra. Há um conflito, o seu espírito quer agradar a Deus, o seu espírito quer fazer a vontade de Deus, e a sua carne seguir os desejos do seu eu, as suas tentações, as suas cobiças. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 19, as obras da carne são manifestas, elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito. Quando você lê as obras da carne, sem dúvida nenhuma, ao olhar para o carnaval, para as coisas que rolam do carnaval, fica cada vez mais claro que é de fato a festa da carne.
Olha o capítulo 6, no verso 7. Capítulo 6, verso 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. O que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que a Bíblia tem a dizer a respeito do carnaval? O que Deus tem a dizer a respeito do carnaval? Convém ou não convém? Devo ou não devo participar? A palavra de Deus, ela é clara. Uma festa pagã, uma festa que te convida à promiscuidade, uma festa consagrada a Momo, uma festa em que o próprio povo denuncia o que é que rola lá, que a propaganda te adverte já do nível que é. A palavra de Deus, o cristianismo não tem nada a ver com carnaval. Nada a ver com carnaval. Nada. E alguém poderia dizer, mas e a cultura? Alguém poderia dizer, mas e os empregos que são gerados? E os benefícios? Pode até ter uma coisinha boa ou outra. O problema é a pessoa querer misturar a cultura, ou um benefício ou outro, com os princípios, com valores. E Deus nos chama para sermos contra a cultura. Deus nos chama para zelarmos pela palavra dEle. É no meio dessa festa toda, você vê, sem dúvida nenhuma, o carnaval debochando dos princípios morais de maneira escandalosa. E alguns poderiam dizer, não, mas o carnaval mudou. Sim, antes você tinha uma celebração pagã. E hoje mudou, você tem uma celebração pagã. Antes você tinha a imoralidade escandalosa. Hoje também mudou, você tem a imoralidade escandalosa. Antes você tinha baderna. Hoje também mudou. Você tem a baderna. O que mudou? Na minha visão, piorou. Piorou. E eu sei que Deus hoje, sem dúvida nenhuma, Ele está te chamando a tomar uma posição. Ele está te convidando hoje a mudar a sua mente, a sua mentalidade. Romanos, capítulo 12, verso 2, diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, não tomar a forma do mundo, mas renovar a nossa mente. 1 João, capítulo 2, verso 15, diz para nós não amarmos o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o amor ao mundo, inclusive amor ao mundo que representa também pelos desejos da carne, quem ama o mundo, a Bíblia diz, não ama Deus o Pai. Deus está te chamando para mudar o seu jeito de ver o carnaval. Eu queria pregar sobre outra coisa hoje. Eu não queria falar sobre o carnaval. Inclusive, fui correr atrás de algumas informações de ontem para hoje. Por quê? Porque eu tinha uma certeza no meu coração. Você precisa de instruir o povo. Como que os cristãos
sejam católicos ou evangélicos, dos católicos 70% são a favor do carnaval. Como? Como é possível alguém evangélico 23% ser a favor do carnaval? 10% mais ou menos da turma geral dos cristãos não sabem se é a favor, se é contra. Preciso mudar a sua mentalidade. Eu falo numa boa, como eu já falei, eu odeio o carnaval. Odeio o carnaval, e não tem problema nenhum de dizer para você também, com toda a convicção, Deus não tem nada a ver com o carnaval. Nada. As cinzas de quarta-feira de cinzas não tem nada a ver. Ah não, mas ali o povo, eu pergunto, onde é que está o arrependimento? Está numa data e aí vai ficar de cinza em cinza? A pessoa quebra tudo no carnaval e chega então na quarta-feira de cinzas, está tudo resolvido? O arrependimento passa por 3 partes. É um arrependimento primeiro na mente, é metanoia, tem que acontecer na mente, é racional, é uma mudança na mentalidade, ou seja, eu entendo que isso ofende a Deus, eu entendo que Deus não tem nada a ver com isso, eu não quero isso. Ela tem uma parte emocional que gera uma tristeza, que vem de um quebrantamento do seu ser, que olha lá para o seu interior e fala, meu Deus, o que eu fiz? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito nada disso. E além de ser na mente, além de ser no emocional, ela toma as vontades, ela é prática, e ela gera uma mudança de atitude. Acabou, eu mudei meu comportamento, eu entendi isso, eu me arrependi. Onde é que está o arrependimento? Numa questão externa, sendo que o arrependimento é interno. Está claro para você que o carnaval não tem nada a ver com o cristianismo? Jesus Cristo, Deus, se fez carne e veio aqui para morrer por todas as práticas cometidas no carnaval. Não tem nada a ver com esse carnaval. Então, decida aí, entender, mudar a mente. Carnaval ofende a Deus. Carnaval é inimizade com Deus. O carnaval gera ira de Deus, porque é totalmente carnal. Segundo, além de mudar a mente, muda a sua atitude. Totalmente. Rejeita o carnaval. Não participa do carnaval. Não dê ibope para ele. Não assista nada de carnaval. Não curta nada de carnaval. Alguém publicou uma foto? Não curte não. Não comenta não. Não dá moral. Se estiver passando Rede Globo lá na sua casa e você não tem como e a turma está vendo, não assiste. E se você já está planejando fazer alguma coisa, cancela os planos. Eu, quando eu me converti, tomei minha decisão por Jesus, eu tinha já 2 ingressos de uma rave de Uberlândia. Eu morava aqui em Belo Horizonte, tinha os 2 ingressos da rave, tinha droga, êxtase e maconha era o que eu tinha. Eu me converti. Sabe o que eu fiz? Eu joguei fora os 2 ingressos, eu joguei fora as drogas que eu tinha, joguei fora tudo, cancelei, apaguei. Eu não vou nisso. Isso é contra Deus, isso é anti-Deus. Ah, mas e o prejuízo? Eu sofro prejuízo. Aliás, eu tenho lucro de não ter ido. Eu colho isso, porque a Bíblia diz: o que semeia para a carne, colhe destruição. O que semeia pelo Espírito, para o Espírito colhe a vida eterna. Então, toma uma decisão prática. E, por fim, alerta as pessoas à sua volta. Deus não tem nada a ver com carnaval. Nada a ver com carnaval.
Deus não se agrada do carnaval. O carnaval não tem aprovação de Deus. Pela sua história, pela sua origem, pela sua consagração, pelo que as próprias pessoas dizem a respeito do carnaval, pelas publicidades, pelo que você vê presente no carnaval, pelas consequências, só isso já bastava. Mas pela palavra. Um Deus que é zeloso, um Deus que orienta o povo a não ter nada a ver com as práticas e com as festas do povo do lado de lá. Por Deus ser totalmente contra a carne, a favor do Espírito, e o carnaval ser a festa da carne. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é contra isso. É uma vida toda pelo Espírito. Toda. Vale a pena então você rever a sua mente. Você mudar suas atitudes. Se orientar as pessoas à sua volta. Tomar a melhor decisão da sua vida é semear para o Espírito. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Sabia que o seu Espírito pode ser apagado? Você está selado. Recebeu o Espírito Santo, mas ele pode ser apagado. Várias formas de apagar. Sem dúvida o carnaval vai detonar. Te convido a dizer não para o carnaval e ser espiritual. Dizer a única resposta que o carnaval merece receber da sua boca: não, estou fora. E se você não quer apagar o espírito apagado ali como fogo, o fogo muitas vezes ele não é apagado apenas assim, né, quando joga uma água, alguma coisa, como o carnaval pode fazer com o seu espírito, mas ele também é apagado quando ele deixa de ser alimentado. Se você não alimentar o fogo, ele vai apagar. Se você não alimentar o seu espírito, ele vai apagar. Então aproveita o feriado da semana que vem como tempo para você alimentar da presença de Deus, orar, sair com os brother cristãos, adorar a Deus juntos, ler a palavra, ver um filme edificante. E interceder também, para que Deus opere uma transformação na nossa nação. Uma das coisas que me fez também falar sobre o carnaval é saber que em Belo Horizonte agora está voltando com o carnaval. Não tinha. Já tinha acabado. E aí já tem comunidades no Facebook. Talvez você já recebeu um convite e até cogitou a hipótese de passar por lá. Eu quero te convidar como um discípulo de Jesus a se juntar a mim num boicote ao carnaval. Eu não sou a favor, eu não vou, eu prego contra, não tem problema em falar que eu odeio, que eu sou totalmente contra, não gosto, afasta de Deus, ofende a Deus, gera ira em Deus. Ele enviou seu filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Eu fico pensando, se 25% que somos hoje de cristãos tomarmos essa posição, já pensou? Dos evangélicos, porque se juntar então com os católicos, aí já era. Mas você pode sair daqui hoje com uma atitude diferente, de ser contra a essa influência maligna na nossa nação, é claro, também em outras partes do mundo. E eu queria aqui, nós temos 4 minutos para as 21h30. Eu queria te convidar a fazer uma oração aqui, juntos, por esse próximo feriado na nossa nação, aqui na nossa cidade. Chega de carnaval, chega.
Eu já tomei minha decisão, ó, quando eu me converti. Se eu tenho quase 11 anos de convertido, tem esse mesmo tempo que eu tenho essa posição. Sou contra a festa da carne, sou a favor do Espírito Santo de Deus, tomar, me encher, me dominar, me completar. Você está comigo? Você topa então? Agora nós temos 3. Você topa ficar de pé e nós fazemos uma oração? Que oração nós vamos fazer? A Bíblia diz que as nossas armas não são naturais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como diz Martin Luther King, eu não me preocupo, não é com o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. Eu não me preocupo com os gritos do carnaval. Eu me preocupo, como ele diz, com o silêncio dos bons. Por isso, talvez pela 5ª vez eu vou dizer aqui, e sei que posso ser criticado por muitos, eu odeio o carnaval. Eu sou contra o carnaval, porque eu sou contra a tudo aquilo que é contra Deus. Como diz Provérbios capítulo 8, temor a Deus consiste em odiar o mal. Eu quero fazer uma oração, eu não tenho intenção nenhuma aqui de ofender ninguém. Minha única intenção é te orientar e te ajudar a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu queria junto com vocês aqui nós orarmos, para que Deus mande para bem longe esse carnaval que está querendo chegar aqui em Belo Horizonte. Para as forças desse espírito que governa aí no carnaval ser reduzida a nada. Que a chave do Rio de Janeiro nunca mais seja entregue a Momo. O domínio da nossa nação não seja entregue a um rei da mitologia, um Deus da mitologia. Que a nossa nação seja consagrada a Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Nós podemos orar nesse sentido? Podemos? Então você vai me ajudar, você vai fazer o seguinte, você vai juntar com uma pessoa aí do seu lado, com alguém, e vocês vão fazer uma oração. E depois que você fizer uma oração e puder expressar um pouco do seu coração, eu vou fazer uma oração junto com você e a gente encerra essa reunião de hoje. Pai, nós oramos pela nossa cidade, que nós oramos pela nossa nação, declarando, Deus, que Belo Horizonte, Brasil, é consagrada a Jesus Cristo de Nazaré. Nós rejeitamos toda consagração a outros deuses, consagração a Momo, declaramos, é desfeita, é quebrada, no nome de Jesus. A nossa nação pertence a Jesus,
Espírito Santo, pedimos que do norte a sul, do leste a oeste, do Brasil, de Belo Horizonte, o Senhor derrame, inunda-nos com o Santo Espírito. Nós declaramos, como diz Gálatas, que a nossa carne e as obras da carne estão crucificadas. Nós agora pedimos, Espírito Santo, a cada cristão, a cada discípulo de Jesus, toma-os da cabeça aos pés, revista-os, que o teu povo, aqueles que creem no Senhor, aqueles que te chamam de Pai, possam viver pelo Espírito e jamais serem dominados ou escravizados pela carne. Nós rechaçamos, rejeitamos, dizemos: carnaval, junto com toda a sua imundícia, com toda a sua imoralidade, com tudo que vem do inferno, fora do nosso meio, fora da nossa cidade, fora da nossa nação. Nós clamamos a Ti, Pai, libera um novo tempo sobre a nossa nação, um novo tempo sobre a nossa cidade. Deus, ainda não chegou o próximo sábado, domingo, segunda, terça. Pedimos ao Senhor, Pai, livra a nossa nação, livra os discípulos de Jesus de cometerem tamanho erro. Pedimos ao Senhor, Pai, guarda, Deus, cada um dos que estão aqui, guarda do mal, Deus, livra-os do maligno, não os deixe cair em tentação, dê vitória para eles. Eu peço ao Senhor, Deus, a nossa cidade, Pai, que está sendo aos poucos contaminadas por esse carnaval, nós pedimos ao Senhor, Pai, que dê tudo errado. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que aqueles que estão planejando ir, que nem saem de casa, pedimos ao Senhor, Pai, que seja um fracasso. Pedimos ao Senhor, Pai, e que todos esses, Deus, que estão vazios, antes mesmo de sexta-feira que vem, sejam visitados pela sua presença, sejam alertados por um de nós, sejam alertados pela tua própria voz que brada no interior deles: diga não ao carnaval. Eu peço ao Senhor, Deus, faz isso no nosso meio, faz isso, Pai, que Belo Horizonte e toda a nação brasileira diga não à carne, diga não ao carnaval, e sim a uma vida governada pelo Espírito Santo. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, amém. Que Jesus te abençoe, que Ele faça de você um cristão espiritual, que diz para o carnaval a única resposta que ele merece de qualquer um de nós: tô fora, não.